Saudações, meus caros. Tudo bem? Como vão vocês? Eu espero que bem. Bom, dando continuidade então aos nossos conteúdos, nós vamos estudar hoje o marxismo e os intérpretes marxistas, para fecharmos esse capítulo e continuarmos nossa caminhada. Tranquilo? Então vamos aos slides. Eu vou fechar o webcam aqui para a gente visualizar os slides. Bom, o marxismo e os intérpretes marxistas. Bom, como todos vocês sabem, Marx, que viveu entre 1818 e 1883, não formulou uma teoria filosófica dentro das bases do que já havia sido construído. Marx foi além. Marx via na filosofia não uma área de conhecimento contemplativa que interpretava o contexto social apenas. Marx via na filosofia um potencial conhecimento de transformação dessa realidade e buscou essa transformação a partir de toda a sua teoria, de todo o seu pensamento. Ele parte do princípio de que, só para a gente voltar, de que a história e a filosofia precisam ser compreendidas como elementos de transformação dessa sociedade. Não à toa, ele cunhou uma frase que ficou extremamente famosa, que diz que os filósofos já pensaram o mundo, é preciso transformá-lo. Quando a gente para refletir sobre isso, a gente começa a entender também o que acontece depois que o Marx morre. Porque vocês já estudaram Marx, tanto em filosofia, fragmentos, quanto em sociologia. E sabe que, por exemplo, o Capital, que é a sua obra máxima, o final do Capital só foi publicado póstumamente. Então, Marx acaba gerando uma gama de interpretações e de polêmicas no entorno do seu pensamento e que vai dar, a partir dessa perspectiva, a possibilidade de outros tantos pensadores, chamados de marxistas, de fazerem suas próprias interpretações. Então, isso acaba ocorrendo e gerando uma outra possibilidade de perceber essa realidade que o pensador alemão, Karl Marx, havia interpretado inicialmente. Então, é sobre esses intérpretes, principalmente, que a gente vai tratar hoje aqui. Então, vamos aos próximos tópicos. Bom, o contexto histórico para a gente pensar o pensamento de Marx é pós-revolução industrial. Com todas as mudanças estruturais na economia, todas as formas que foram sendo construídas, que foram sendo moldadas a partir da Revolução Industrial, vai construindo uma sociedade completamente diferente da sociedade anterior. Vai construindo uma sociedade onde o trabalhador não detém mais os meios de produção, ou seja, as ferramentas para o desenvolvimento do seu trabalho, onde o trabalhador não detém mais o conhecimento completo da ação que ele precisa realizar no trabalho. Ele vai reproduzindo pequenos fragmentos desse pensamento. Por quê? Porque o trabalho da fábrica dele exige exclusivamente aquele fragmento de trabalho, aquele fragmento de conhecimento. Então, ele não detém mais como o artesão detinha antes todo o processo. O artesão detinha a posse das ferramentas, ou seja, a posse dos meios de produção, comprava a matéria-prima ou colhia a matéria-prima na natureza, transformava a matéria-prima através de todo o seu conhecimento das várias etapas do processo e ainda era responsável pela comercialização. Com o advento
da Revolução Industrial, há uma mudança nessa perspectiva. E o trabalhador agora passa a ser apenas uma engrenagem dentro de todo o processo. Ele responde apenas por um fragmento do processo de produção. Então ele é inferiorizado, ele é minimizado em sua importância. Dentro desse contexto, então, Marx começa a estudar todas essas transformações sociais e tentar compreender o que são, por que funcionam dessa forma. E chega a uma conclusão inicial que mais tarde vai se provar equivocada, que assim como os modos de produção, lembra do conceito de modo de produção no pensamento de Marx? Modo de produção comunista primitivo, modo de produção escravista, modo de produção feudal. Depois do modo de produção feudal, há então o advento do modo de produção capitalista. Se vocês olharem para trás, para o pensamento de Marx, Marx pensou que, assim como todos os modos de produção, eles entraram em crise em algum momento e deixaram de existir para que viessem o modo de produção seguinte, o capitalismo também aconteceria a mesma situação. Ele entraria em crise e geraria um outro modo de produção que, na cabeça de Marx, seria então o socialismo. Coisa que não aconteceu, já que o capitalismo ele se fortalece nessas crises. A estrutura que o capital construiu como modo de produção, ele se fortalece, ele se reinventa nas crises e acaba, então, sendo uma espécie de ciclo que, quando começa a apresentar algum problema, ele contorna esse problema e continua evoluindo. Não à toa a gente tem outras perspectivas de capitalismo, mas não uma crise que levou ao fim do capitalismo. Tranquilo até aqui? Então, vamos adiante. Bom, Marx tinha consciência de que a sociedade capitalista poderia se modificar superficialmente, inclusive com a conquista de alguns direitos pelos trabalhadores. Marx estava estudando aquelas transformações sociais e ele olhava para elas e percebia que talvez em uma situação ou em outra, até de certa forma fruto dos objetos de estudo como os socialistas utópicos previam, algumas transformações eram possíveis, algumas melhorias eram possíveis, mas essas pequenas melhorias elas não dariam ao trabalhador os meios ideais para a sobrevivência do seu trabalho. Então, para ele não bastava. Então, na passagem do século XIX para o XX, e aqui já pós-morte de Marx, começam então esses intérpretes a irem além do que Marx pensou. Dessa forma, então, esses intérpretes dividiram-se em duas correntes: o chamado revisionismo, que tem como destaque o pensamento de Eduard Bernstein, e que sustentava, no caso, esse descompasso entre as teses de Marx, ou seja, o pensamento de Marx, e a nova realidade da sociedade capitalista. E ele defendia que as mudanças que eram necessárias de serem feitas na sociedade, elas deveriam ser frutos de reformas, de adequações, e não de revoluções. Do outro lado, havia então um chamado marxismo ortodoxo, uma corrente mais ortodoxa, liderada pelo Karl Kautsky. Kautsky defendia as teses de Marx eram extremamente atuais, estavam inseridas no contexto do capitalismo naquele momento e podiam ser confirmadas pelos novos acontecimentos, ou seja, pelo desenrolar dos contextos históricos. Kautsky estava olhando para aquela sociedade dizendo, olha, o pensamento de Marx continua atual, não tem nenhuma necessidade de reforma, a gente precisa de uma revolução mesmo. Só que, o que é que esse revisionismo vai nos propor? Para Bernstein, a teoria marxista falhou em suas projeções. Ao contrário do que havia previsto Marx, a classe média aumentou e o capitalismo foi capaz de superar suas próprias crises.
Então, o que é que Bernstein vai propor enquanto ponto de vista? Ele vai chamar atenção para os trabalhadores que antes eram explorados, que recebiam salários ínfimos, que ganhavam muito pouco, só o necessário para sobreviver. Essas pessoas avançaram no desenvolvimento econômico e se tornaram classe média e ganharam uma nova condição de vida. Então, para ele, Marx, de certa forma, falhou em suas interpretações. A grande questão, e talvez seja o maior equívoco desse pensamento, é que a gente inclusive assiste até hoje, é que a classe média, fruto desse pensamento de Bernstein, ela até hoje ela não se considera como uma classe trabalhadora. Ela se considera acima da classe trabalhadora. Mas ela também é uma classe trabalhadora. Ela também, segundo Marx, é uma classe explorada pelo capital. Por quê? Porque ela precisa vender a sua força de trabalho. E para Marx, todo sujeito que sobrevive, que vive da venda da sua força de trabalho, é então um trabalhador. Seja ele um gari, seja ele um marceneiro, seja ele um pedreiro, seja ele um professor, seja ele um médico, seja ele um advogado, seja ele um engenheiro. Se você vende a sua força de trabalho, você é um trabalhador. Tranquilo até aqui? Então, para Bernstein, olhando então esse contexto, era preciso propor uma reforma que mexesse tanto no caráter filosófico do pensamento marxiano, do pensamento de Marx, como no caráter político do seu pensamento. Então, Bernstein então vai propor as seguintes situações. Para Bernstein, como eu disse, era preciso repensar esse pensamento marxista sobre os parâmetros filosófico e político. Para Bernstein, a dialética de Hegel prejudicou a interpretação de Marx, o que o fez acreditar que a superação das desigualdades sociais era um caminho natural do processo histórico. Lembra, dá um pulinho aí na sua memória, dá uma mexida na sua memória. Lembra que a gente estudou Hegel? O que é que a dialética hegeliana nos aponta? Ela pensa a realidade como uma espiral que a sociedade iria afirmando algo nas suas teses, negando essas teses através da antítese e gerando uma síntese. E como numa espiral que está uma espiral crescente, a gente veria, então, assistiria à transformação da síntese numa nova tese. E esses processos, para Hegel, são a própria história, que a gente vai vivenciando, que a gente vai assistindo ser transformada. Perceba que Marx, então, vai deixar para Bernstein se convencer por esse conceito de dialética hegeliana, já que Marx fazia parte da esquerda hegeliana, e vai então formular a ideia de socialismo como uma etapa posterior ao capitalismo natural. Só que isso não acontece. Então, para Bernstein, Marx também falhou nessa perspectiva, mal influenciado pela dialética hegeliana. Bernstein acreditava que a superação das desigualdades deveria ser um ideal a ser alcançado, ou seja, uma espécie de sonho, uma espécie de busca que deveria motivar os trabalhadores. No entanto, esse fim das desigualdades, esse superar das desigualdades, nunca seria plenamente realizável. Seria apenas uma engrenagem, um motor para colocar as pessoas em movimento, mas isso nunca seria plenamente realizável. Do ponto de vista político, então, Bernstein rejeitava a perspectiva revolucionária. Para ele, era preciso fazer reforma. Está ruim, vamos reformando, vamos adequando onde é necessário e a sociedade ela vai se tornar melhor do que o que é. Então ele não queria revolucionar, revolver, tirar o que estava em cima e colocar embaixo, e tirar o que estava embaixo e colocar em cima. Ele não
concordavam com essa posição do Marx. A política reformista de Bernstein estava baseada na ideia de que a reforma, e não a revolução, era o verdadeiro acesso à melhoria das condições de vida do proletariado. Como eu acabei de dizer, ele acreditava e defendia veementemente que a sociedade não precisava ser fruto de uma revolução. Ela poderia ser melhor estruturada a partir apenas da apresentação de outras possibilidades, de reformas que melhorassem as condições de vida desses trabalhadores, desse proletariado. Por outro lado, nós temos então a visão ortodoxa do pensamento marxista. E o que é que essa visão ortodoxa nos entrega enquanto possibilidade? A interpretação ortodoxa do marxismo surgiu em oposição à interpretação reformista. Karl Kautsky foi o principal representante do marxismo ortodoxo. Só que, olha que coisa interessante, diferente de Marx, ele não foi influenciado pela dialética hegeliana. Sua inspiração foi uma tendência positivista evolucionista marcada pelo darwinismo social. E aqui vem uma situação interessante. Quando vocês param para pensar, o pensamento de Marx, ele está inserido numa dinâmica de sociedade que Marx parte da investigação da história, da economia. Ele pensa, por exemplo, a produção do Hegel, ele pensa a produção da economia inglesa, a partir do pensamento principalmente do Adam Smith, ele pensa o socialismo utópico francês, então ele parte de observações de correntes de ciências humanas para tentar entender a sociedade. Kautsky já está naquele contexto onde o positivismo alcançou um destaque grande no pensamento europeu, bem como as teorias evolucionistas. E esses dois métodos investigativos acabam influenciando o Kautsky. Por quê? Porque esses dois métodos, e mais tarde o darwinismo social, para fechar esse conjunto de perspectivas, esse conjunto de métodos, vão pensar então a partir dessa ideia de ciência. Positivismo propondo um método, evolucionismo como um processo natural, onde os que melhor se adaptam sobrevivem. Lembra a teoria do darwinismo? Só que vocês bem sabem, já que a gente já estudou e discutiu isso, que as concepções do darwinismo foram então apropriadas de forma equivocada pelos pensadores de ciências humanas. Eles formularam então o darwinismo social, colocando que as civilizações que mais se aproximavam da ideia do urbano e do industrial eram então civilizações mais evoluídas do que as civilizações que ainda mantinham relações de convivência dentro dos moldes tribais. Então, ele vai pegar essas teorias vigentes na Europa no final do 19 e início do 20 e dar um direcionamento para o pensamento marxista a partir delas. Então, para ele, dentro dessa teoria, dentro dessa lógica, o socialismo então seria uma etapa posterior ao capitalismo e que seria natural, ela ia acontecer, independente das intervenções, dos desejos, das vontades individuais. Então, Kautsky, com sua ortodoxia, ele vai questionar essa lógica e dizer, não, o socialismo é uma etapa natural, um processo dentro da evolução humana. Então, ela vai chegar independente da vontade das pessoas. Literalmente ortodoxo. Assim, a gente vê, então, o surgimento de uma outra possibilidade, que é denominada de marxismo ocidental pelo filósofo francês Merleau-Ponty. E para Merleau-Ponty é Georges Lukács que vai dar início ao que ele chama de marxismo ocidental.
No primeiro momento ele aponta Lukács, mas na medida em que outros estudiosos começam a se debruçar sobre essa tendência do marxismo ocidental, eles vão, na verdade, em busca dos pensadores que ainda faziam uso da relação entre a dialética hegeliana e o pensamento de Marx. E essa busca seria uma tentativa de contrapor a interpretação revisionista e ortodoxa. Então, Perry Anderson, que é um historiador inglês de base marxista, ele vai identificar que dentro dessa ideia de marxismo ocidental proposta por Merleau-Ponty, ela não ficou restrita a Lukács. Lukács dá o pontapé inicial, mas a gente vai encontrar a presença desse modelo de pensamento na França, na Itália e na Alemanha. Então, a gente ainda vai perceber essa presença de pensamento marxista nesses três países com muita força. E aí, Lukács e a retomada da dialética. Bom, Lukács pensou diversas áreas do conhecimento humano. Entre elas estão as reflexões sobre estética, lembrando que a estética é uma área de interesse da filosofia, e ele também fez interpretações sobre as próprias obras, as teses, os escritos de Marx. As principais obras de Lukács, as que mais influenciaram na sua projeção intelectual, foi História e Consciência de Classe, de 1923, e Ontologia do Ser Social, que é um conjunto de textos que foi publicado depois de sua morte. O que é interessante é que a Internacional Comunista, que era uma organização que reivindicava a melhoria das condições de trabalho para os trabalhadores, para os proletários, e que não estava restrita a apenas os limites territoriais de um país, ela tinha sedes em outros países, então, por isso, Internacional Comunista. Esse movimento ele repudiou, de certa forma, esse pensamento de Lukács. E depois que a Internacional Comunista põe ali reticências, põe ali questionamentos sobre esse pensamento do Lukács, o Lukács volta para uma reinterpretação de sua obra e acaba, de certa forma, dizendo que não, que o pensamento dele naquela obra está muito idealista, está muito no campo das ideias. E como o marxismo é um método que dialoga com a matéria, dialoga com o material, dialoga com a realidade, então seria um contraponto. Então ele diz, não, ao me debruçar sobre a produção desse pensamento, eu acabei me perdendo e ele está muito idealista, ele não dialoga tanto com essa realidade material. Só que fica ali para os estudiosos de Lukács a questão de que não foi só isso. Talvez um dos motivos para que ele negasse a importância daquela obra é que ela ia completamente contra o modelo de marxismo que havia sido escolhido para nortear os rumos da União Soviética, que era o marxismo-leninista. Então, para evitar esse embate, para evitar esse conflito que naquele contexto não levaria a nada, então ele acaba negando sua própria obra, dizendo que ela tinha se tornado muito idealista. Para Lukács, era necessário pensar o marxismo como um método de análise da sociedade, uma tentativa de interpretar a sociedade, e não como uma doutrina política. Lukács não estava interessado no marxismo como forma de governo, ele estava interessado como método de estudo. Lukács foi um intérprete do marxismo, mas foi um intérprete autônomo. Lukács não seguia cegamente ou não via no pensamento marxiano, no pensamento do Marx, uma cartilha a ser seguida cegamente. Tanto que ele é chamado de um intérprete crítico. Por quê? Porque ele só defendeu o que ele julgou que seria válido de ser defendido. O que não se adequava ao seu modelo, ele apenas repudiou, ele isolou e não reproduziu. Bom,
Dando continuidade, a gente chega então ao Instituto de Pesquisa Social, que foi chamado de Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, galera, é um grupo de intelectuais, a maioria deles de base de família judaica, e entre os principais nomes há Max Horkheim, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm, e eu ainda acrescentaria aí Habermas, mas como a gente vai estudar o Habermas mais à frente, de forma isolada, desculpem, de forma isolada, então eu não coloquei aí porque o livro acaba não norteando essa possibilidade. Esses estudiosos eles começaram a pensar a sociedade tendo como parâmetro o método marxista. E aí eles começam a sofrer, principalmente por serem judeus, começam a sofrer uma pressão muito grande quando tanto o partido quanto o líder do partido, Adolf Hitler, ascendem ao poder e começam a ter suas vidas ameaçadas por serem judeus e por estarem tentando pensar uma sociedade onde o proletário tenha um protagonismo. Então eles são obrigados a deixarem a Alemanha, então fogem. Fogem primeiro para a Suíça, depois vão para Paris, depois vão para Nova York. Mas, fugindo, eles ainda continuam produzindo, continuam refletindo, continuam pensando. Quando tentam fugir de Paris, em particular, ali já na fronteira com a Espanha, quando tentam fugir da França, na fronteira com a Espanha, o Walter Benjamin comete suicídio, porque ele está tão assustado com a possibilidade de ser preso e torturado pelos campos de concentração nazistas, que ele prefere a certeza da morte, então ele acaba cometendo suicídio. Mas os outros seguem e dão colaborações fantásticas para a interpretação da sociedade capitalista. E só voltam para a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Aí eles voltam a frequentar os círculos de debate presentes na Alemanha. Vocês já estudaram, eu já citei em diversas situações, o conceito de indústria cultural proposto por Max Horkheim e por Theodor Adorno em sua obra A Dialética do Esclarecimento. A gente vai abordar aqui a teoria crítica, que também é a base do pensamento da Escola de Frankfurt, principalmente de seus dois primeiros pensadores, Max Horkheim e Theodor Adorno. Bom, de modo geral, o socialismo era a orientação política dos pensadores da Escola de Frankfurt. Então, como a gente está falando que nesse contexto a gente tem como possibilidade esse socialismo que vai ganhando força no final do século XIX, início do século XX, então essa orientação política acaba sendo interessante para os pensadores da Escola de Frankfurt em oposição a um posicionamento liberal. Só que eles pensam o socialismo, assim como o Lukács, não como forma de governo, não como possibilidade de Estado, mas principalmente como um ideal de justiça social, como um ideal a ser buscado e alcançado para um bom funcionamento da sociedade. Só que essa teoria crítica tem como proposta superar o que esses pensadores denominaram de teoria tradicional, surgida lá atrás com René. Lembra que Descartes buscava a construção de um método investigativo seguro que garantisse a condição de verdade ao conhecimento alcançado? Então, essa teoria proposta por Descartes, ela explicava muito bem, de forma muito relevante, as ciências naturais. O grande problema é que muitos dos sujeitos que beberam nessa fonte das chamadas ciências tradicionais, eles vão tentar colocar em prática os mesmos meios, os mesmos mecanismos, os mesmos aspectos metodológicos, os mesmos métodos, também para a interpretação das ciências humanas.
como se ciências naturais e ciências humanas pudessem ser abordadas com o mesmo método. E a teoria crítica vai questionar isso, dizendo que não, que a ciência da natureza ela estuda os fenômenos naturais e fenômenos naturais que são passíveis de serem assistidos várias vezes como um método de estudo, como um método de construção de uma teoria. Já os fenômenos sociais, eles não se repetem igualmente ali, fielmente um após o outro. É impossível. Você não vai poder, por exemplo, experimentar eventos sociais, eventos históricos diversas vezes para formular uma teoria. Você está inserido num processo que é a história e você precisa retirar desse processo esses fatos sociais que são relevantes para a construção de sua teoria. Sem contar que a teoria crítica vai chamar a atenção para o fato de que o objeto das ciências naturais são os fenômenos naturais. Mas os objetos de estudo das ciências humanas são o quê? Nós mesmos, humanos. Então percebam, para a teoria crítica nós somos objetos, mas também somos sujeitos que investigam o objeto. Então, o ponto de vista do pesquisador, ele tem uma influência muito grande sobre o resultado da pesquisa. Coisa que, por exemplo, não acontece com o estudo dos fenômenos naturais. Então, eles não são equivalentes. Então, era preciso, então, interferir para propor uma investigação mais próxima da ideia do que eles propunham com a teoria crítica, e não com o que era proposto aqui com a teoria tradicional proposta lá atrás por René Descartes. Sendo assim, com base no ideal de justiça social, a teoria crítica não propunha somente analisar a sociedade industrial e capitalista, como fazia a teoria tradicional, de forma engessada, como eu havia dito antes, mas também diagnosticar em situações históricas reais as possibilidades de emancipação humana. Ou seja, essa emancipação social seria a tomada de consciência, a construção de uma autonomia por parte das pessoas, assim como os obstáculos que impedem a realização de uma sociedade sem exploração. Então, eles estavam, a partir de suas teorias, tentando conceber um conhecimento que desse a oportunidade para a transformação da sociedade numa sociedade que funcionasse de acordo com as necessidades de suas próprias populações. Não havia nenhum desejo mágico, fantasioso dessa transformação. O desejo era que essa teoria sustentasse a possibilidade de uma transformação real. Tranquilo? Bom, é só isso. Se surgir alguma dúvida, anota no teu caderno e na próxima live tira dúvidas, que eu creio deva ser semana que vem. A gente então se encontra. Fechado? Então, abraço e tchau, tchau.